Oi, pessoal. Eu tô aqui é o Caio de novo, né, para a gente continuar nosso mini curso de LaTeX. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre dois ambientes que a gente usa muito no LaTeX, que é o ambiente Enumerate e Itemize. Os dois servem para você fazer uma listagem, né, de itens. O Enumerate com os itens numerados e o Itemize sem enumeração dos itens. Além disso, eu vou falar com vocês um pouco sobre figuras, sobre inserir figuras, sobre formatar figuras dentro do LaTeX. E por último, sobre tabelas, que dá para você fazer bastante coisa com tabelas no LaTeX. Você tem bastante liberdade nesse aspecto. Então, vamos começar com o Itemize e com o Enumerate. Então, a primeira coisa é como é que você usa esses dois ambientes que a gente chama. Então, antes de eu começar a falar desse alinhamento, o Itemize e o Enumerate, eles são dois ambientes que são chamados usando o begin. Então, o Itemize vai ser begin Itemize, e aí o overleaf completa aqui pra gente. E o Enumerate vai ser begin Enumerate. Então, para vocês verem as diferenças dos dois, então eu vou botar aqui no Itemize item 1, item 2, no Enumerate também vou botar item 1 e item 2. E aí eu vou compilar o documento para vocês verem, né? Vocês já começaram a reparar a diferença dos dois. Então, o primeiro aqui é o Itemize. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. E aí repara que o Itemize, né, ele põe só esse pontinho, né, esse bullet, para identificar cada item. E o Enumerate não. O Enumerate ele vai numerando 1, 2 e assim por diante. Você pode ainda enumerar não. Você pode misturar os dois ambientes. Você pode usar o Itemize dentro de um Enumerate e ir fazendo isso, que é o que a gente chama de alinhamento em português ou nesting em inglês. E aqui, a gente colocou aqui para vocês um exemplo. Então, aqui a gente começa com, né, aqui a gente vai colocar os ingredientes para fazer um bolo. Então, bolo, 2 pontos. A gente começa um itemize aqui em cima, que fecha aqui embaixo. Aí a gente põe o primeiro item, farinha. Aí no item farinha, a gente enumera A e B, só para dar um exemplo. Aí tem o item seguinte, leite, o item seguinte, óleo. Dentro do óleo, a gente começa um outro itemize. E aí esse itemize tem coco, uma expressão matemática, porque a gente estava fazendo qualquer coisa. E aí dentro desse outro itemize tem mais um itemize com Y. E aí dentro desse itemize tem mais um itemize, que é o X. E aí percebe que a gente está 1, 2, 3, 4. A gente está 4 itemizes ou enumerates, a gente está 4 ambientes para dentro. Né? A gente alinhou 4 ambientes. E aí se eu tentar alinhar mais um, se eu tentar começar outro enumerate, outro itemize, olha o que acontece, né? A gente está aqui no PDF, a gente está nesse X. E aí repara que ele vai mais um, né? O enumerate vai mais um. Se eu fizer outro e for fazendo isso, fazer blá blá. E aí a gente compila de novo. Então ele vai indo. Né? Quando você vai misturando os dois, ele vai seguindo. Mas tem uma coisa interessante. Vou fazer outro aqui com vocês para ilustrar o ponto. Se eu colocar 4 itens, se eu não me engano são 4, alinhados, ele não deixa eu fazer mais do que isso. Então, 1, 2, agora vai ser o terceiro e o quarto, né? Então, eu fiz 4, vou compilar para vocês poderem ver. Vai estar aqui embaixo. Esperar ele carregar. Então, beleza, aqui tem A, B, C e D, né? Com nesting. Se eu tentar botar mais um aqui no D, vamos ver o que acontece. E aqui, de novo, se eu não me engano, são 4, mas pode ser que seja... Aí, são 4. Repara aqui que o overleaf ele deu um erro. E repara aqui que no PDF ele botou o E no mesmo nível do D. Né? Então, vamos ver qual que é o erro. Então, ele fala aqui, ó, LaTeX error too deeply nested. Ou seja, erro no LaTeX, né, alinhado muito fundo. Então, o máximo de alinhamento que você pode fazer com o itemize, só com o itemize ou só com o enumerate são 4. Você não pode passar de 4, senão o LaTeX
não deixa passar, né? Ele vai fazer no mesmo nível do último. Então, isso é interessante de saber do itemize e do enumerate. Você pode também, né, a gente colocou aqui um exemplo, você pode colocar dentro do enumerate, você pode colocar equações, você pode colocar aqui, a gente colocou um sistema linear, você pode colocar o que você quiser dentro do enumerate, do itemize. Aqui tem outro, né, tem um enumerate com itemize dentro e, né, mais exemplos. Além disso, uma coisa que, pelo menos eu gosto bastante de fazer, é mudar a etiqueta do enumerate, né? Porque se a gente voltar aqui em cima, o enumerate aqui em cima, o enumerate padrão, ele numera os itens com o número pontinho, né? Mas às vezes você quer, sei lá, numerar com romano minúsculo, ou romano maiúsculo, ou com um azinho entre dois parênteses, ou só com um parêntese, e você consegue fazer isso. Você consegue personalizar a sua etiqueta, o seu label do enumerate. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é desse pacote aqui, ó. A gente precisa colocar esse pacote, né? Use package enumitem, o nome do pacote é enumitem, e a gente precisa colocar essa opção de short labels, para ficar com os labels curtinhos. Feito isso, né, adicionando esse pacote, como é que a gente faz para efetivamente mudar o label? A gente coloca begin enumerate e end enumerate, e aqui entre chaves a gente coloca o que a gente quer que seja o label. Então, tudo que a gente colocar aqui, ele vai começar numerando daqui. Se eu colocasse, então, por exemplo, exercício 4, e aí a gente compila de novo para ver o que acontece. Então, ele começa do 4 e ele vai enumerando, né, 4, 4. Porque eu botei todos os meus labels, eu coloquei desse jeito. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, algarismos romanos em minúsculo, eu colocava o izinho aqui e aí compilo de novo. E aí ele vai numerando izinho, dois izinho e assim por diante. Se eu quiser maiúsculo, é só colocar maiúsculo. Se eu quiser soletrar, que eu comentei, né, numerar alfabeticamente, com parênteses, é só começar com A, e aí ele, né, coloca. Então a gente consegue colocar o que a gente quiser no enumerate. Isso eu acho bem legal. Só tem uma coisa que tem que tomar cuidado, quando você quiser colocar texto, né, aqui eu coloquei o que quiser. Tem que tomar cuidado com isso, porque se você colocar um texto muito grande, ele vai muito para a esquerda e vai sumir. Então, se eu colocar mais uma palavra aqui, o que quiser colocar, e eu compilar de novo, o PDF vai cortar uma parte do texto. Tá vendo? Então, se você quiser colocar texto como label, você tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse ponto. Vou apagar, voltar para onde estava antes. Aqui eu vou voltar para onde estava antes, que era exercício. Pronto. E agora vamos falar de figuras. Aqui no meio, só para explicar para vocês, aqui no meio tem algumas coisas comentadas, que é que a gente usou no mini curso para o PET. Quem tiver interesse pode dar uma olhada, a gente não vai comentar sobre, porque foi algo mais que a gente acabou fazendo na hora no PET, mas a gente vai deixar aqui por curiosidade. Então agora vamos falar sobre figuras. Deixa eu tirar um pouco de zoom. Como é que a gente coloca figuras, como é que a gente mexe com figuras. Então, antes de eu explicar tudo que eu coloquei nessa figura, vamos ver o que o VLIF faz para a gente quando a gente coloca o figure. Então eu botei begin fi, ele já sugere o completamento de figure, então eu vou clicar enter, e ele completa com todos esses comandos. E aí vamos passo a passo por cada um deles. O primeiro que ele coloca aqui, que é o contrabarra centering. Esse comando é para centralizar tudo que vem depois. Então ele vai centralizar o gráfico, né, a figura em si, que aparece por causa dessa linha. Ele vai centralizar a legenda, que é essa linha aqui. E o label não aparece na tela, né? É algo para o próprio LaTeX se localizar. Então, beleza, o centering vai centralizar tudo. Em vez do centering, você também poderia colocar begin center aqui no começo, begin center, e um end center aqui no final.
os dois têm o mesmo efeito. Eu vou deixar o centering, que é o padrão do overleaf, e fica menos, e o código fica menos verboso, fica mais elegante. Aí aqui, essa linha é a linha que realmente vai construir a sua figura. É essa linha que é responsável por pegar a sua imagem e colocá-la no texto. E aí, como é que funciona isso? O Include Graphics, dentro das chaves, você coloca o nome da sua figura com a extensão que ela é. Se ela é PNG, JPG, JPEG, e também outras extensões, tipo MOV, MP4, enfim. No caso aqui, eu estou usando essa imagem aqui, né, que eu chamei sugestivamente de imagem.png, né, que é essa imagem aqui, que é o nó de trevo. Bom, então é assim que você coloca a imagem. O caption aqui é a legenda, então você escreve o que você quiser na legenda. Então, por exemplo, esse é o nó de trevo. E aí no label é a mesma coisa da equação, é um nome que você dá para você se orientar enquanto você estiver escrevendo. Então, se você quiser referenciar essa figura depois, você pode dar o label para ela de trevo, por exemplo, e aí você fala na figura, aí você referencia a figura. Você não lembra qual é o número dela, mas você sabe o label. Então, vou usar o ref e aí trevo. Na figura, trevo, blá, 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 e ele vai numerar a figura. Então, eu vou comentar essa parte do código para a gente poder ver o que acontece quando a gente só compila essa primeira figura. E aí nota que vai ter um probleminha. Vocês vão ver que vai ter um probleminha. Então, ok, a nossa figura teoricamente era para estar aqui em cima, né? Ela sumiu e ela veio aqui para baixo. Eu já vou explicar por que ela veio aqui para baixo. Mas repara que aqui no texto aparece na figura, aí o 1 está coloridozinho. E se eu clicar nesse 1, ele me joga para a figura, né? Porque é a figura 1. E aí vamos entender por que a figura veio aqui para baixo e por que ela está desse jeito. Primeira coisa por que ela está desse jeito? Porque essa figura que eu peguei, em particular, ela é muito grande. Então, quando eu coloco só o Include Graphics, nome da figura, ele tenta colocar a figura no formato original dela, no tamanho original dela. E aí, no nosso caso, é uma figura imensa para o tamanho da página. E o que a gente precisa fazer é redimensionar a figura. Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui no Include Graphics, antes das chaves, coloco um Particle Sheets, e aí, vamos supor que eu quisesse mexer na largura primeiro. Então, eu ia colocar width, em inglês, né, largura em inglês, width, igual. E aí você coloca o tamanho que você quer, você pode colocar em centímetros, você pode colocar em pontos. Eu gosto de colocar em centímetros, porque para mim é mais natural. E aí você pode colocar em centímetros na mão, por exemplo, 7 centímetros, ou, que é o jeito que eu prefiro, você pode colocar contra barra text width, ou seja, a largura vai ser a largura do texto. E aí vamos compilar de novo para ver como é que fica essa figura. Você também pode fazer a mesma coisa para a altura. Você bota height, você só botaria aqui, vírgula, height igual a text height, ou a altura na mão, em centímetro. Então aqui, né, a figura voltou para o lugar que ela deveria estar. E agora ela está com o tamanho bonitinho. E a legenda está aqui embaixo com o número, né, figura 1 e a nossa legenda. Esse é o nó de trevo. Se eu quisesse, eu podia colocar a legenda em cima da figura também. E aí é só trocar o caption de lugar com a minha figura em si, que é o graphics. E aí se eu compilar de novo. Opa, aqui. A minha figura veio aqui para baixo, mas a legenda está aqui em cima. E aí vocês já repararam, né, que dependendo de como está o texto e tal, o LaTeX ele fica mudando a figura de lugar. E isso é algo muito chato com figuras no LaTeX, porque o LaTeX, por padrão, ele coloca a figura onde ele quer, onde tem espaço. Então, no caso aqui dessa página anterior, já tem coisa escrita antes da figura, né? Eu queria colocar minha figura entre a observação e o texto aqui na figura 1. Mas ela não vai caber, assim, se eu colocar a figura aqui, esse texto aqui de baixo eu teria que ir para a próxima página.
Mas o LaTeX não faz isso. Ele fala, tá, eu vou jogar a figura para a próxima página. E é o que ele faz. Para a gente evitar esse comportamento e colocar a figura onde a gente realmente quer, que é onde o código realmente está, a gente vem aqui no Begin Figure, logo depois a gente abre o Particle Sheets e a gente coloca esse Hzão, que é uma meio que está falando para o LaTeX, coloca a figura aqui e só aqui, não muda ela de lugar. Esse Hzão, se eu não me engano, 90% de certeza, ele significa here, né? Figura aqui, em inglês. E aí vamos compilar de novo e ver onde é que essa figura vai parar. Então ela saiu ali de baixo, né? Repare que o texto que a gente tinha antes na página 2 agora está na página 3 e a figura está onde a gente quer realmente. Então, esse Hzão faz com que a figura fique onde você realmente quer. Para usar esse Hzão, só um pequeno porém, você tem que colocar esse pacote aqui no seu código. Você tem que usar o float para ele aceitar o Hzão. Porque se você não usa o float, o LaTeX não reconhece esse parâmetro da figura, o Hzão como um parâmetro. Beleza, então isso é o que eu tinha para falar sobre figuras, né? Tem como também, tem como você colocar uma figura do lado da outra, 3 figuras, uma sim, outra sim. Mas aí são coisas mais complicadinhas, assim, exige um pouco mais de experiência com LaTeX. Não é que seja difícil, mas é um pouco mais verboso, é um pouco mais longo. Então não vou falar disso aqui, mas dá para achar em todos aqueles, nos fóruns, no Tech Exchange, no LaTeX Exchange, todas aquelas referências que eu dei, ou quase todas, que eu dei na primeira, na aula de introdução, é, elas falam sobre figuras e subfiguras e mais de uma figura junta, beleza? Então, sobre figuras é isso. E por último, que eu tinha prometido, né? São as tabelas. Então, como é que a gente faz tabelas no LaTeX? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para você enxergar nessa tabela melhor. Então, a tabela ela é muito parecida com figura. Quando a gente digita aqui no overleaf Begin Table, deixa eu botar aqui Begin Table, ele dá para a gente tudo isso aqui já. E aí, de novo, vamos passo a passo o que cada coisa faz. O centering, de novo, centraliza. Beleza, isso aí a gente já viu. O tabular, begin tabular, end tabular. Isso aqui é o que efetivamente vai construir a nossa tabela no código. Que nem o include graphics efetivamente colocava a imagem no código, o tabular vai colocar a tabela no PDF. E aí tem o caption, a legenda e o label normal, que nem na figura, que nem em equações. Aí eu vou pegar a tabela que eu já fiz para poder, né, ir mostrando para vocês como é que funciona. Então deixa eu apagar isso aqui. Aproveitando já, o table ele já vem com o particle sheets aberto para você colocar essa opção de posicionamento, que nem na figura, e aí você põe o Hzão para a tabela ficar onde você quer, para o LaTeX não ficar mexendo na tabela. E aí então vamos falar do tabular, que é o que realmente constrói a tabela. Então, repare aqui que a primeira coisa que vem depois do tabular é um par de chaves com um monte de Cs separados por esses pipelines, que a gente chama, né? Essa barrinha vertical que é o pipeline. Então, o que quer dizer isso aqui? O C quer dizer, né, é o alinhamento da coluna. Então, o C é a coluna, o elemento da sua coluna vai estar centralizado. Todos da coluna vão estar centralizados. Você pode botar L para alinhar à esquerda e você pode botar R para alinhar à direita. Eu prefiro sempre centralizar. Beleza? O pipeline, a barra vertical, é você indicando para o LaTeX quantas barras verticais você quer que separe cada coluna. Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho minha primeira coluna, né? A minha primeira coluna vai estar centralizada. À esquerda dela eu quero que tenha uma barra vertical, né? Na tabela toda. E à direita dela eu também quero que tenha uma barra vertical. Só que eu quero que tenha 2 barras verticais, né? Isso aqui vai colocar 2 barras verticais, que são justamente essas 2 barrinhas aqui do PDF. Beleza? E aí você vai separando. Se eu quiser, eu poderia, por exemplo, tirar essa última barra aqui
e compilar de novo a tabela. E aí ela vai compilar sem a última barra da direita na última coluna. Tá vendo? Então, você insere os separadores na sua tabela, no LaTeX. Botar com a barrinha, compilar de novo, para ficar como estava. E aí você começa efetivamente a sua tabela, né? A inserir os elementos na sua tabela. E aí como é que você faz isso? Você vai colocar, né, o primeiro elemento da primeira coluna vai entrar aqui. É esse A aqui, é o nosso A aqui de cima. E aí, para separar colunas, para você indicar, beleza, aqui acabou o que era o elemento da primeira coluna, né, na primeira linha, e agora eu quero colocar o elemento da primeira linha na segunda coluna. Você coloca o E comercial. E aí você vai fazendo isso. Então, aqui tem o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? São 5 colunas, aqui tem 5 Czinhos, 1, 2, 3, 4, 5, então 5 elementos. E aí, para você falar para o LaTeX, beleza, acabei minha linha, vamos para a próxima. Você coloca uma dupla contra barra, beleza? E, assim como na coluna, que você tinha que inserir manualmente os separadores verticais, você também tem que inserir manualmente os separadores horizontais. E aí, como é que você faz isso? Usando esse comando aqui, que é contra barra hline. Se eu comentar essa linha e compilar de novo, olha o que acontece. Então, a minha tabela sumiu com a primeira barra vertical, né? Porque eu comentei a primeira barra vertical no meu código. Então, assim, eu entendo que pode parecer que é mais chato fazer tabela no LaTeX, é mais trabalhoso, mas depois que você se acostuma a usar esses comandos, eu realmente acho que é muito mais vantajoso você fazer tabelas no LaTeX, porque você consegue personalizar muito mais a sua tabela. E de forma muito mais fácil. Assim, eles te dão uma tela em branco e você faz o que você quiser. Então eu acho isso muito, muito legal do LaTeX. E aí você insere linha por linha, separa com linhas horizontais, linha por linha, linha por linha. Chegamos na última linha, que é essa aqui, né, linha 5. Botei a última linha horizontal para fechar minha tabela e terminei meu tabular. Então aqui eu terminei minha tabela praticamente. Por último, a gente pode botar a legenda, né? De novo, com o caption. E aí, assim como era na figura, você pode botar a legenda aqui embaixo, né? Que nem está aparecendo aqui no PDF. Mas a gente também pode tirar ela aqui de baixo e colocar ela aqui logo antes do tabular. E aí ela vai vir aqui para cima, vai ficar logo em cima da tabela. Aí vai de gosto, onde você quer que fique a legenda. E algo legal que eu acabei não comentando é a legenda aqui por padrão, deixa eu compilar de novo. Por padrão, quando você põe só a barra contra a barra caption, a legenda vem numerada, né? Vem aqui, tabela 1, 2 pontos, e aí realmente começa a legenda. Se você não quiser que apareça a tabela 1, você vem aqui no contra a barra caption e só bota um asterisco. Opa, uma estrela, um asterisco. Isso. E aí, se a gente compilar de novo, o tabela 1 vai sumir da legenda. Né? Só fica o texto, essa é a legenda numerada. Mas aí repara que aqui o LaTeX está dando mais erros, está dando 4 erros. E repara aqui no texto que está falando de acordo com a tabela, interrogação, interrogação. Por que isso acontece? Porque nessa figura, nessa tabela aqui, eu coloquei um label. Coloquei o label tabela 1. E aí eu tentei referenciar essa tabela aqui no texto, né? De acordo com a tabela, referenciei tabela 1. E qual que é o problema? Quando você coloca uma legenda não numerada, o LaTeX ele não aceita que você coloque label na tabela ou na figura. Isso é geral. Então, para você poder usar o label e referenciar a sua tabela ou sua figura depois, você tem perdão, você tem que botar o caption numerado. Então, você não pode botar o asterisco aqui. Eu vou só compilar de novo para voltar ao normal. E era isso que eu tinha para falar hoje, né, no vídeo de hoje. Agradeço pela atenção de vocês e muito obrigado.